Antônio Bujanra é uma das poucas unanimidades aqui no Rinha Sem Galo. Mas toda unanimidade é burra, como diria Nelson Rodrigues? Seria esta descrição uma provocação ao velho Abu? Na rinha de hoje, qual é a frase mais provocativa de Albujanra? Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda. Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. E você está no Rinha Sem Galo. Descrição perfeita. Afinal, de fato, o Abujanra é uma das poucas, se não a única, unanimidade que temos aqui entre nós, né? Ninguém aqui, nem eu, nem você, pensa que o Abujanra não deixou uma vasta obra a ser explorada, né? E nós somos admiradores do Antônio Abujanra, convictos, eu posso dizer, né? Por mim e posso dizer por você também, né? Bom, dito isso, talvez o velho Abu se sinta provocado, né? Porque, de fato, nós estamos aqui em uma rinha para dizer qual frase de Abujanra nós preferimos, mas estamos citando a frase de outro ator, de outro escritor, né, de outro dramaturgo, inclusive. Então, parece uma provocação, e talvez seja, embora uma provocação tímida e não à altura do velho Abu, afinal de contas, Antônio Abujanra não precisava explicar as suas provocações, como eu estou fazendo agora, inclusive, né? Dito tudo isso, o Abujanra, o rei das frases provocativas. Muitas dessas frases eram interrogativas, inclusive, e essas até me agradam mais, porque as perguntas que o Abujanra fazia normalmente deixava os convidados sem palavras, né? Deixava os convidados aí sem resposta mesmo, né? Eu acho que o Antônio Abujanra, que foi ator, diretor, que também escreveu, ele, na minha humilde concepção, eu acho que o Abujanra foi o maior entrevistador da história desse país aqui. Eu nunca vi alguém fazer uma entrevista tão perfeita quanto o Abujanra. Talvez por isso ele não gostasse também de participar de programas de entrevistas, porque o Abujanra jamais aliviou para os convidados, mas também nunca foi desleal. Ele era provocativo. Ele fazia as perguntas que precisavam ser feitas, que eram necessárias de serem feitas, né? Essa é a questão, né? Eu vou falar mais sobre isso depois, mas só para não fugir aqui da sua provocação, meu caro. E eu acho uma baita provocação, porque existem inúmeras frases do Abujanra que eu poderia escolher e exaltar aqui, né? Inúmeras frases mesmo, né? O Abujanra tinha uma frase que eu gostava muito, por exemplo, que ele falava que, para mim, o importante é gastar a vida. Parece óbvio isso, né? Mas a gente preserva a vida, a gente deixa de viver para viver mais. Contraditório, né? Mas é isso que nós fazemos, né? É isso que nós fazemos. E o Abujanra defendia outro ponto. Ele dizia que para ele o importante era gastar a vida, né? O Abujanra também dizia que esteticamente o fracasso é mais interessante que o sucesso. Eu concordo demais com essa frase, porque parece que aquilo que faz sucesso é que tem qualidade, e não necessariamente isso ocorre. A própria literatura, eu acho que é alvo desse pensamento pequeno,
Por exemplo, agora a gente tem aí o Torto Arado, né, que todo mundo está dizendo que é um futuro clássico da literatura brasileira e tudo mais, né? Eu acho o Torto Arado um baita romance. Agora, como é que eu vou definir que Torto Arado será um clássico daqui a 50 anos? Ora, isso é... Porque o livro é amado pelo público, pela crítica. Então, quer dizer, porque tem que o livro não é bom. Agora, eu acho que essa frase do Abu Janra, ela é muito interessante porque me faz pensar nessas questões. Como o livro agradou o público e a crítica, então ele é um sucesso. Se não tivesse agradado, não seria um sucesso? E a literatura está presa a isso agora? Para eu dizer que é um clássico, veja que nós temos inúmeros escritores aí que não fizeram sucesso em vida. Ou se fizeram, sucesso tímido. E possuem clássicos. Então, assim, é muito relativo isso. Né? Eu acho que é muito relativo. O sucesso não pode ser um parâmetro. Então, esteticamente, o fracasso é mais interessante que o sucesso. Concordo plenamente. Eu concordo plenamente mesmo, porque para a literatura, particularmente, eu acho que o fato de você ter sucesso ou não ter é irrelevante. Para você ter um livro esteticamente agradável, esteticamente de qualidade, eu acho que é relativo. Se eu pensar aqui no Lima Barreto, o Lima Barreto não teve sucesso durante a vida. Agora, o Lima Barreto, sim, produziu obras que são clássicos. Textos que são clássicos. Mas não teve sucesso durante a vida. Acho muito mais interessante o fracasso em vida do Lima Barreto do que o sucesso de alguns escritores contemporâneos. Acho muito melhor, né? Então, enfim, eu acho essa frase bastante provocativa, principalmente quando a gente pensa aí na literatura. E o Abu Janra tinha outras frases também, né? Eu gosto muito dessas duas, mas o Abu Janra tinha outras frases, né? Ele também dizia que há uma diferença muito grande entre saber e acreditar que se sabe, saber é ciência e acreditar que se sabe é ignorância. Essa frase acho que dispensa qualquer comentário, né? Mas enfim, a frase mais provocativa do velho Abu, na minha concepção, é uma frase interrogativa. E é exatamente a frase que ele... a pergunta, a frase que ele normalmente utilizava no final do programa, quando ele dizia, quando ele questionava, perguntava: de que maneira você quer morrer? Eu acho essa frase muito provocativa, exatamente por quê? Porque nenhum de nós tem controle da nossa existência. Eu posso até desejar a forma como eu quero morrer. Posso até desejar. Mas eu não tenho o menor controle sobre isso. E toda vez que o Abu Janra perguntava isso para um convidado, eu me lembrava desse fato. E o Abu Janra era cruel no bom sentido, e ele então dizia sempre o seguinte: você não quer morrer no hospital, cheio de coisas ali no nariz, né? Você quer o mais fácil, morrer dormindo. E normalmente as pessoas ficavam sem palavras. Não sei se elas sentiam o que eu sinto toda vez que penso nessa frase, porque nós não temos controle sobre isso. E é angustiante. Saber, ter a consciência da nossa finitude, da morte, já é angustiante. Ou alguém aqui, você que está ouvindo essa rinha aí, meu caro rinheiro, você fica feliz ao pensar que daqui a um tempo, qual você também não sabe, você irá morrer? Você fica imaginando, pensando como é que vai ser o dia da sua morte? Eu não consigo pensar.
Isso me gera angústia. Portanto, essa frase parece uma frase inocente, uma frase que você só vai expressar o seu desejo, mas na verdade, essa frase proporciona uma baita de uma angústia. E na minha opinião, é a frase mais provocativa de Antônio Abujamra. Difícil dizer qual é a frase mais provocativa ou, né, a pergunta mais provocativa de Antônio Abujamra. É verdade que há uma unanimidade entre nós e é uma verdade referente o nosso gosto pelo ator e diretor Antônio Abujamra. Ele, como crítico de teatro, apresentador do programa Provocações, a qual deu aqui margem para esta rinha, e que viveu aí até os 82 anos, plenamente, né, de forma sendo um provocador intelectual, ele faz diversas declarações que são provocativas, né? E o mais interessante, ele gostava de ser provocado e se irritava com as perguntas burras, pode-se assim dizer, a qual os entrevistadores dirigiam a ele. Então ele não gostava muito de ser entrevistado. Você citou aí das suas frases que te admira, você falou aí do que define, por exemplo, o que seria aí um clássico, o que seria num futuro próximo de escolhido, ligando aí a questão do fracasso. Eu não vou conseguir me recordar muito bem aqui, mas eu acho interessante que ele cita, e nós já até aqui falamos de uma rinha entre Tarantino e Hitchcock, e ele fala que ele odeia Hitchcock. Na verdade, ele diz que ele admira e ao mesmo tempo odeia, porque são caras que, não em relação a Tarantino, mas ele cita Hitchcock, porque demora-se... Abujamra citava isso? O Abujamra odiava o Hitchcock? Odiava em qual sentido? Porque ele fala que o cara teve 5 anos para produzir um filme e ele em 5 anos falhava em 10, né? Então, ele, nesse sentido de admirar, de gostar e ao mesmo tempo essa relação de gostar e odiar, né? Não no sentido de não gosto de assistir, nada disso. Ele faz a citação do não fracasso, ele demora 5 anos, né? E aí você citou muito bem a questão do fracasso, que leva a pessoa, eu entendo que o fracasso leva a pessoa ao sucesso se ela perseverar, se ela continuar, se ela persistir, se ela for decidida nesse aspecto. Então, e quando ele fala que ele acha o fracasso muito mais interessante do que o sucesso, eu acho que é porque o fracasso ele vai aparar as arestas, ele vai dar uma direção, ele vai dar, né? Então, em 5 anos ele produzir 10 peças para fracassar nas 10, é porque aquelas 10 ainda tem coisas a serem aperfeiçoadas e ponto, né? Os questionamentos que ele faz são extremamente provocativos, é um humor ácido que ele tem, que eu acho muito bacana e que falta em nós hoje. Eu acredito que a TV perdeu muito com a morte de Abujamra, porque na verdade a televisão, como ele diz em uma das frases, né, o que ele já fez de melhor em 30 anos, ele foi questionado, né, o que você fez aí desses 30 anos aí na televisão? Ele vai falar alguns segundos. Ou seja, de bom, de alguma coisa importante, alguns segundos na televisão. Porque a televisão, como tem uma música que eu gosto muito, que a TV me deixou burro demais, né? A TV, ela emburrece, ela embrutece, e hoje a gente pode arremeter isso às redes sociais, e que fazem com que a pessoa perca ali o seu senso crítico, o seu senso... de intelectual, de discernir as coisas, ela simplesmente aceita tudo e aí o emburrecimento é geral. A frase que me marca não, na verdade que é uma das minhas escolhas, eu poderia falar tantas outras, é aquela que ele faz na abertura, que ele diz assim: esse programa pode não ser uma janela para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social.
eu acho que isso não tem abertura, e a gente não está falando aqui sobre abertura de programas, mas essa frase, ela é muito forte, ela é muito interessante, porque ela dá margem para aquilo que ele quer dizer, aquilo que vai ser o programa. Ela não quer dizer, não quer determinar o que é o mundo, o que é a vida, mas é um periscópio, é apenas uma gota sobre o oceano, e aí ele faz essa analogia aí, esse oceano do social, sobre o oceano do social aí geral. Então, essa frase para mim é marcante, né? O programa ele era brilhante, podia e trazia, né, diversas personalidades ao programa. E nós não estamos falando aqui do programa, mas da frase, mas que do programa você conseguia tirar diversas frases, diversas observações, mas a inteligência de Abu Janra, o posicionamento, a postura dele era muito... sempre foi provocativa e sempre foi de uma forma a atingir esse propósito aqui, que era o periscópio sobre o oceano social. Por isso que essa é uma frase que me admira muito. Eu poderia citar tantas outras, né? Como as próprias as questões que ele fazia, né? Dando margem mesmo para que a pessoa pudesse ter aí um leque sobre o direcionamento do programa, quando ele fala, olha, qual pergunta você gostaria que eu fizesse e eu ainda não fiz? São coisas que você não vê isso em um programa de televisão. Hoje, por exemplo, se você for a algum programa de televisão, dependendo, é o teu assessor, o assessor da pessoa a ser entrevistada, pega as perguntas, olha antes, passa para a pessoa, para que ela tenha aí uma direção e ela não seja surpreendida, né? Salvo, acho, em programas ao vivo que também são de péssima qualidade. O Abu Janra é incomparável. Sensacional, é a primeira vez que eu não vou discordar de você aqui no Rinha Sem Galo. Até gostaria que você repetisse a frase, por favor, porque achei a escolha magnífica. Sensacional. Se nós tivéssemos aqui alguns recursos de sonoplastia, pedir palmas, mas também ia ficar muito clichê, não vou pedir palmas, coisa nenhuma, mas sensacional essa frase, poética, crítica e inteligente, né? O Abu Janra de fato era dono de frases provocativas e que evidentemente que nos fazia pensar, e que faz até hoje, na verdade, né? Então é impossível discordar da sua escolha, impossível discordar, mesmo me sentindo mais provocado pela frase que eu escolhi, né, a maneira como eu gostaria de morrer, a maneira como você gostaria de morrer, acho isso muito provocativo, mas eu não tenho como discordar de você. Acho essa frase também sensacional, a que você mencionou. O Abu Janra faz muita falta, essa é a verdade, né? Não só a televisão, que eu acho que vem morrendo a cada dia, né? Hoje a gente tem programas aí de TV, que são programas de entrevista, que é o entrevistador que se recusa a fazer o programa ao vivo, porque ele alega que vai precisar de um detector de mentiras para usar com o convidado, né? Então, para você ver o nível, né? O nível dos apresentadores aí, né? Eu não preciso nem falar que estou falando do Pedro Bial, né? Que é lamentável, que é lastimável, meu caro. Lamentável. Deixa o Pedro Bial lá com o filtro solar dele, que é melhor, né? Mas é lamentável, né? Um sujeito que faz um programa de entrevista ter uma frase como esta, né? Dizer isso, né? É lastimável. Mas enfim, voltando aqui ao Abu Janra, que é o que nos interessa, as frases provocativas do Abu Janra, eu acho que o Abu Janra
também assim deu uma aula de como lidar com haters, mesmo antes da internet. Mesmo antes da internet, o Abu Janra nos ensinou a como lidar com os haters, porque ele não estava nem aí para eles. E o Abu Janra continuava criando frases provocativas, não polêmicas. Acho diferente. A polêmica pela polêmica, a polêmica vazia é desagradável, né? O Abu Janra não fazia isso. Ele não se incomodava em emitir opiniões que seriam provocações, como por exemplo o que você falou do Hitchcock aí, né? A forma como ele se expressou em relação, né? Poderia ser mal interpretado e ele não estava nem aí. Ele simplesmente não estava nem aí. Uma vez eu vi o Abu Janra também entrevistando o Lourenço Mutarelli, que aliás foi tema de uma das nossas rinhas. Se você não ouviu, recomendo, vale bastante a pena gastar um tempo ouvindo sobre o Lourenço Mutarelli. Mais uma vez vi uma entrevista do Mutarelli, né, do Abu Janra com o Mutarelli, e o Abu Janra perguntava para o Mutarelli, né, você gosta do Paulo Coelho? E o Mutarelli respondia, eu acho que ele foi importante para a literatura, eu não leio. Aí o Abu Janra já interrompia e falava, você não gosta, você odeia o Paulo Coelho. Você odeia, eu sei que você odeia, né? Então ele era um gênio, a verdade é essa, né? Ele era um gênio que também sabia reconhecer as suas limitações, né? Muito longe de ser soberbo. Quando você falou, por exemplo, lembrou muito bem, quando perguntavam para ele, né, o que ele fez, né, de bom para contribuir aí com a televisão em tantos anos, ele dizia que foram poucos segundos, né? Então, como todo gênio, ele não era soberbo. Aliás, estava muito longe disso. Estava muito longe disso. O seu comportamento, né, o mau humor que ele exalava também era provocativo, né? E eu acho que, para finalizar aqui a minha fala, eu acho que o Abu Janra, ele recebeu um prêmio, porque a pergunta que ele sempre fez nos seus programas, como você quer morrer? E o sonho de todas as pessoas, talvez seja o seu, Rodrigo, e talvez seja o dos rinheiros, é dormir e não acordar mais, morrer sem sofrimento, foi exatamente o prêmio que o Abu Janra ganhou da vida, por todas as suas contribuições. O Abu Janra, infelizmente, nos deixou em 2015 e dormiu para nunca mais acordar. Viva Abu Janra, viva suas frases provocativas. Foi tão provocativo que provocou todas as pessoas. Provocou um sentimento de... Ué, o que aconteceu? Por quê? Eu acho que realmente essa é uma das frases também que deixava muito marcante, né? E acredito que seja mesmo o desejo de muita gente, que a gente possa viver um mundo mais provocativo, de forma inteligente, de forma a ter aí um periscópio sobre o oceano do social, através de frases, de questões e de mais Abu Janra. Essa foi a rinha, eu acho que a única que foi unânime e que deixa aqui essa marca que, mesmo sendo uma rinha, podemos ainda chegar em acordos e uma concordância e uma unanimidade. Se inscreva neste canal, deixe o seu comentário e não fuja da rinha.